Subimos a serra e hoje estamos na Altmaestrat para conhecer o vilarejo de Cuia, que fica a 140 quilômetros de Valência, e Vila Famés, que é um pouco mais perto. Enquanto serpenteamos pelas estradas do interior de Castellón, vale a pena parar alguns minutos no Mirador del Terrat. Observar com calma e entender a dimensão do território antes de seguir viagem. A imensidão se abre diante de nossos olhos. Uma vista panorâmica de onde se pode avistar o imponente maciço de Peñagolosa. E bem ao fundo, em dias muito claros, o mar Mediterrâneo recortando o horizonte. E nosso destino do próximo vídeo, Vila Famés. Chegamos em Cuia. O que primeiro nos salta aos olhos é a harmonia perfeita entre a arquitetura e a natureza. A vila parece brotar diretamente da montanha. Conforme andamos nas ruas estreitas e a estrutura compacta da vila ficam mais evidentes, mostrando que tudo foi construído de forma estratégica. A posição elevada deixa claro que este era um ponto defensivo importante no passado, além de oferecer uma vista privilegiada em todas as direções. Esta é a parte mais nova do pueblo. Podemos reparar nas construções que vemos aqui. A primeira impressão é de total encantamento. Estamos em um museu a céu aberto feito inteiramente de pedra. Cuia é uma joia de paz, onde vivem apenas cerca de 180 habitantes. Localizada a uma altitude de 1.121 metros, a vila oferece um clima fresco e revigorante, embora no inverno a temperatura caia drasticamente, com nevascas frequentes que cobrem as pedras de branco. A sensação térmica aqui muda rapidamente dependendo da estação, e mesmo em dias de sol, o ar costuma ser mais frio do que nas cidades ao redor. O ritmo é outro, não há pressa, não há movimento intenso, e tudo convida a caminhar devagar e observar. Agora, preparem-se, pois vamos mergulhar por entre seus becos medievais. Está gostando do vídeo? Deixe seu like e logo mais chegaremos no topo das muralhas do castelo. Hoje, transformado em ponto de apoio ao visitante, o antigo ajuntamento continua cumprindo um papel central na vila. Só que agora, em vez de decisões políticas, oferece orientação, história e contexto para quem chega. Vale a pena entrar, nem que seja por alguns minutos, para observar de perto esses detalhes e sentir mais uma camada da história viva de Cuia. Essas construções remontam muito provavelmente aos séculos XV ou XVI, o que significa que eles têm cerca de 400 a 500 anos de história. No interior, grandes vigas de madeira no teto. Muito provavelmente, essas vigas são de madeira de pinho mediterrâneo. Caminhando cidade adentro, a sensação é de que o tempo decidiu parar. As casas, as varandas e os pequenos comércios são todos de pedra, exibindo uma limpeza impecável e uma conservação que impressiona. Tudo parece ter sido recém-reformado, com um cuidado extremo, respeitando cada detalhe histórico. Vamos vendo fachadas adornadas com brasões e flores, dão um toque de vida a este labirinto de ruas silenciosas e bem cuidadas, onde cada esquina merece uma fotografia. Ao mesmo tempo, não é um cenário artificial. As casas são habitadas, as portas estão em uso e há sinais reais de vida cotidiana. Pequenos detalhes como vasos, placas e elementos decorativos mostram o cuidado dos moradores em manter a identidade do lugar. Compartilhe este vídeo e nos diga o que pensa dessa cidade toda de pedras.
Esta é a Igreja de Cuia e sua construção tem origem medieval, no século XIII. Claro que ao longo de mais de 700 anos, várias reformas foram feitas, mas a estrutura básica é esta. Caminhar por aqui é literalmente passar por diferentes camadas da história. É possível parar em alguns pontos estratégicos para observar a vila de cima, o que já rende vistas bem interessantes. Agora, o nosso olhar é atraído para o ponto mais alto. Trabalhos arqueológicos estão em andamento. O acesso exige um pouco de esforço, principalmente em trechos mais inclinados e com piso irregular, então é bom ir com calma. Começamos a subir a encosta em direção às ruínas do Castelo de Cuia. O caminho é íngreme, mas a cada passo a perspectiva melhora e o vento sopra mais forte, trazendo histórias de batalhas e conquistas. Como estamos a mais de 1.100 metros de altitude, o vento nesta época do ano é muito gelado. Apesar de um lindo dia que faz hoje, a temperatura aqui está próxima de 10 graus. Estamos subindo em direção ao coração militar e espiritual desta vila, onde o passado ainda ecoa nas pedras desgastadas pelo tempo. A história deste castelo é fascinante. Suas origens remetem a uma fortaleza muçulmana do século X, construída sobre assentamentos íberos. Na época medieval, foi um ponto estratégico crucial até ser conquistado por Blasco de Alagón, em 1233. Chegar ao topo vale cada gota de esforço. Daqui de cima, temos vistas maravilhosas de toda a região do Alto Maestrat. O olhar se perde pelo vale do rio Mont-Léon, com seus desfiladeiros profundos e montanhas escarpadas. A visibilidade aqui em cima costuma ser ampla, permitindo identificar diferentes formações geográficas ao redor. É um ótimo ponto para parar, recuperar o fôlego e simplesmente observar. O momento de maior glória veio em 1303, quando a Ordem dos Templários adquiriu o castelo, transformando Cuia na sede de uma importante comenda. Após a dissolução dos Templários, passou para a Ordem de Montesa. Estou literalmente no ponto mais preciso de Cuia. Este pilar de concreto é um vértice geodésico. Ele não está aqui por acaso. É a partir deste ponto exato que toda a região do Alt Maestrat foi desenhada nos mapas oficiais, aproveitando que nada obstrui a visão daqui de cima. Esta é a Font de Saint-Joan, um ponto de água e um símbolo de vida para a vila ao longo dos séculos. Em tempos antigos, servia tanto para o consumo dos habitantes quanto para os animais que subiam a montanha. Mesmo aos pés da cidade murada, estende-se o Calvário. Um dos recintos deste tipo mais bem conservados e bonitos da região do Maestrat. Entramos em um corredor ladeado por ciprestes altos que guiam o caminho. E estas pequenas capelas construídas em pedra que abrigam azulejos de cerâmica colorida representando a paixão de Cristo.
É um local muito bonito que traz muita paz. Mas o nosso dia de descobertas ainda não terminou. Deixamos Culha com o coração cheio de história e seguimos agora em direção à Vila Fames, outra pérola de Castellón. Não percam o próximo vídeo, onde vamos descobrir como uma vila inteira foi construída sobre uma rocha avermelhada e o mistério da Roca Grossa, uma pedra gigante de 2.000 toneladas que desafia a gravidade na rua principal. O trajeto até lá continua oferecendo paisagens interessantes e mantém essa sensação de viagem por regiões pouco exploradas. Se você curte história e lugares autênticos, o próximo destino promete surpreender tanto quanto Culha. E se gostou deste vídeo, considere inscrever-se em nosso canal Vilarejos. Até o próximo vídeo!